Esse momento de Cuba é um momento importante e que exige a nossa mais incondicional solidariedade. Por quê? Porque a Revolução Cubana, ela passou por vários momentos críticos e ela soube se reinventar dentro da proposta socialista em cada um desses momentos críticos, como foi a derrubada do Muro de Berlim e os 5 ou 6 anos chamados período especiais, que durou aí de 90 a 95, em que os cubanos passaram por dificuldades enormes, porque Cuba é uma ilha 4 vezes. É uma ilha geográfica, é uma ilha histórica, por ser o único país socialista da história do Ocidente, é uma ilha por ter perdido o apoio da União Soviética, e é uma ilha por causa do bloqueio dos Estados Unidos. E apesar disso resiste, né? E agora Cuba enfrenta um novo momento crítico, sobretudo do ponto de vista econômico, e em vista disso se convocou o 6º Congresso em abril, mas não um congresso feito de cima para baixo, um congresso feito de baixo para cima. Porque se emitiu um documento chamado Projeto de Orientações da Política Econômica e Social, que em espanhol é Lineamentos, e esse projeto foi exaustivamente debatido na base cubana. É claro que a imprensa nunca noticia isso aqui, como a imprensa não noticia que em Cuba tem deputados municipais, tem deputados federais, não tem senador, viu, Cristóvão? Não tem senador. Você lá não, né, poderia ser no máximo deputado federal, mas senador não. E que são eleitos desde a base. Ele está dizendo que lá ficaria como professor. Muito bem. E esse documento foi debatido diante de uma crise crônica que o país enfrenta. Por que essa crise crônica? Primeiro, a crise de 2008, essa crise do capitalismo, essa crise mundial que nós estamos vendo aí, afetando principalmente os países da Europa Ocidental, como é o caso da Grécia, de Portugal, da Irlanda, ela reduziu as vias de financiamento externo para Cuba. O preço das exportações caiu em 15%. O bloqueio da Casa Branca, que se esperava que Obama fosse relaxar, flexibilizar um pouco, foi regrudecido. E produtos que Cuba exportava tiveram grande queda no mercado internacional. Com detalhe importante: os navios de grande calado não conseguem entrar no porto de Havana. Quem conhece Havana, muitos de vocês estiveram em Havana, sabem que tem um túnel debaixo da Baía de Havana, que liga, né, uma parte ou outra da cidade. Esse túnel impede a entrada dos navios, a menos que o túnel seja destruído, mas reconstruí-lo é um preço impensável. Então, graças, inclusive, aí, mérito do governo Lula, está sendo construído um novo porto em Mariel, próximo a Havana. O porto de Mariel está sendo construído com financiamento brasileiro. Enquanto esse porto não fica pronto, todo container que vai para Cuba ou que sai de Cuba tem que ser via Jamaica. E vocês sabem quanto Cuba paga por cada container que encosta na Jamaica? $500. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quer dizer, o que Mariel vai representar de economia é uma soma fantástica. E hoje, o principal produto de exportação de Cuba são os serviços que o país presta na área da saúde e da educação. Por mais de 100 países do mundo, existem médicos e professores cubanos, muitos deles de forma voluntária, como acontece no Haiti, mas muitos com contratos com prefeituras, inclusive no Brasil, onde médicos não querem sair do Sudeste. Então, prefeituras do Norte, como eu encontrei lá,
no norte do Brasil, contratam médicos cubanos para poder atender a população. Depois, outra causa da crise econômica cubana foram os furacões de 98 e 2008, que causaram um prejuízo. Entre 98 e 2008, Cuba foi atingida por 16 furacões, sendo que o de 2008, que atravessou Cuba, geralmente atravessava na diagonal. Esse não, pegou o país de sul a norte e todo o plantio sobre a terra desapareceu, além de 400 mil casas derrubadas. Detalhe importante para ver como a meta da Revolução Cubana é a dignidade humana. Ocorreram apenas 7 mortos. E assim mesmo, não tanto pela causa natural, mas pelo descuido dessas pessoas, como por exemplo um cidadão que em pleno furacão decide subir no telhado para salvar sua antena de televisão e foi eletrocutado. Então, muito mais por descuido do que por falta de medidas preventivas do governo. Esses furacões de 2008, os dois, provocaram um prejuízo de 20 bilhões de dólares. É exatamente a metade do PIB do país. Vocês imaginam um país perder, além das dificuldades estruturais, perder por causas naturais metade do seu PIB. Soma-se a isso uma grande dívida externa, o problema da descapitalização da base produtiva e da infraestrutura do país, o crescente envelhecimento populacional e a baixa natalidade da população cubana. Há muitos anos, há décadas, que Cuba oscila aí entre 11, quase 12 milhões de habitantes, mas uma população que envelhece. Com isso, foram tomadas algumas medidas internas, que, como disse a Zuleika, não se trata de recuar do socialismo, se trata de aprimorar o socialismo. Isso, conversando com Raul Castro, ele me disse claramente, o caminho chinês está descartado para nós. Não vamos seguir o caminho chinês, de ter uma política socialista com economia capitalista. Então, se trata de desestatizar o excessivo paternalismo dessa estrutura pública.